Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os preparativos para a segunda safra de grãos 2024-2025 e também sobre conjuntura desse mercado. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o Fábio Meneguin, ele que é fundador da Vires Inteligência em Agronegócio. Seja bem-vindo, Fábio. Oi, Natália. Obrigado. Boa tarde a todos. E você que está com a gente, vamos lá então entender um pouco dessas oportunidades e desafios da safrinha. Para falar de safrinha, Fábio, acredito que você queira contextualizar um pouco a safra de verão, né, que acaba interferindo aí em tudo que vem pela frente. Então fica à vontade para trazer um pouco a visão e análise de vocês em relação à safra atual de verão de grãos. É isso mesmo, Natália. Então, antes de começar falando da safrinha, né, de milho, nós temos que falar um pouco da própria safra de soja, né, de verão, que ela é sim uma grande safra esse ano, tá? A gente está vendo grandes números no centro-oeste ali do Brasil. Infelizmente existem problemas no Rio Grande do Sul, existem problemas no Mato Grosso do Sul, né? E especificamente no Mato Grosso, né? A safra de soja, ela se alongou um pouco com algumas chuvas que caíram a mais, tá? Então, nós estamos vendo hoje um plantio de safrinha que ele atrasou um pouquinho, em algumas regiões cerca de 2 semanas, tá? Outras regiões 1 semana, esse plantio da safrinha. E, no geral, a gente vai ver um plantio no Mato Grosso um pouquinho atrasado em relação ao ano passado, tá? Mas quando a gente vai para outros estados, né, como Goiás, como Paraná, como Mato Grosso do Sul, a safra de soja ela está dentro do calendário ideal aí da colheita, tá? E até adiantada no Paraná e também no sul do Mato Grosso do Sul, e abrindo bastante calendário para essa implantação da safrinha. Tá? Então existe um probleminha sim de implantação da safrinha no Mato Grosso. Na nossa visão, já é possível falar de alguma redução de potencial, não estamos falando em quebra de safra, longe disso, tá? Mas alguma redução de potencial, porque o ano passado o produtor tem uma lembrança muito boa de como foram as produtividades no Mato Grosso. E esse ano é possível que essas produtividades muito boas não se repitam em função desse calendário um pouquinho mais deslocado, tá? Em compensação, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás poderão performar, né? Poderão ter essa performance positiva aí para a safrinha, tá? Então esse é o contexto assim da safrinha 24-25, tá? E desde que a Conab levantou sua primeira estimativa, né, de safra para grãos, ela sinalizou uma recuperação, uma safra maior do milho na safrinha mesmo. Então tem uma expectativa do mercado, inclusive de pecuaristas, por um volume maior nessa segunda safra, por uma boa safrinha, não um volume maior, mas uma boa safrinha, né, de milho com uma entrada maior, uma elevação da oferta. Então eu queria saber das expectativas, né? Quais fatores vocês visualizam hoje e que podem seguir nos próximos meses, que devem atuar de forma positiva e negativa nessa safrinha? Existe sim. Então, assim, nós temos essa tendência que dos 4 grandes principais produtores, né? Então, existe um fator positivo para Paraná, para Goiás e para Mato Grosso do Sul, que é o calendário. E existe um fator negativo no Mato Grosso, que é também o calendário que se atrasou um pouquinho, tá? Então, partindo dessa situação e trazendo um pouquinho também daquela análise do preço do milho, e os preços do milho hoje eles são remuneradores para o produtor rural, são considerados preços médios que permitem ter uma margem na safrinha, vamos dizer assim, de média para boa remuneração. E isso tem levado os produtores a adquirirem muitas sementes, tá? Isso é fato, tá? As vendas de sementes para a safrinha, elas estão
bem aquecidas, né? Nós já estamos no final desse período aí de venda de sementes, né? O milho, até o momento, ele tem uma relação de troca com o fertilizante bem favorável ao produtor. Se compararmos os últimos duas ou três safras, né? A gente vai ver aí relações de troca na casa dos seus 45 sacos de milho por tonelada de fertilizante. Ano passado eram pelo menos 10 sacas a mais. Então, existe do lado econômico uma vontade do produtor em plantar mais, né? E do lado climático, a gente vê uma preocupação mais focada no Mato Grosso, tá? Na nossa visão, Natália, a gente vê a área de safrinha desse ano tendo um possível aumento de mais de 1 milhão de hectares, tá? Podendo ultrapassar aí 1 milhão e 100 mil hectares, tá? Isso é um volume, se a gente pegar 1 milhão de hectares, estamos falando entre 6 a 7 milhões de toneladas a mais, tá? Então, se a safrinha do ano passado ela foi na casa ali dos seus 100 milhões de toneladas, então a gente está falando de um potencial de safrinha próximo, né, dos 107, 108 até 109 milhões de toneladas, a depender do clima. Então, é isso que hoje está na conta, né, da espera aí dos produtores, né, dos consumidores de milho, essa grande entrada do milho safrinha, que ele vai ocorrer só a partir de julho, agosto desse ano de 25, né? Já que a safra de verão, ela teve uma área bem reduzida, né? E nós temos um volume de safra de verão um pouquinho abaixo do ano passado. Então, o mercado está contando com essa expansão da safrinha para o seu abastecimento, né? Fábio, você comentou sobre a relação de troca favorável ainda, né, milho com fertilizantes, e a gente teve uma evolução nos preços de fertilizantes nesse último mês, de alguns, né, ureia, MAP já tinha subido bastante o ano passado, mas ainda teve uma valorização. E aí eu queria que você trouxesse já quais fatores que podem estar influenciando nos preços de milho também, e que façam essa relação de troca ainda ficar favorável, mesmo com esse incremento nos preços dos insumos, né? Incremento nos custos, mas ainda estando com uma relação favorável. Exato. A ureia, né? Ela já tem semanas que a ureia está subindo, né, no mercado internacional, por fatores geopolíticos, principalmente, né? E o nitrogenado, de forma geral, ele está subindo, tá? O que tem amenizado essa alta do fertilizante a hora que você traz o preço aqui para o Brasil, tá? O próprio dólar, né? Que o dólar escorregou aí da casa dos 6,20 em meados de dezembro. Hoje eu estava olhando, antes da nossa conversa aqui, estava em 5,78. Então, o próprio dólar, ele ajudou a reduzir um pouco dessa alta da matéria-prima internacional, né? E no caso do preço do milho, né, é um pouco desse temor do calendário da safrinha que ajudou a elevar um pouco dos preços do milho nesse curto prazo, tá? Podemos encaixar também aí as exportações de milho de janeiro, que foram bons volumes, cerca de 3,5 milhões, próximo de 4 milhões de toneladas, foram volumes até acima do esperado, né? E isso ajudou também a enxugar um pouco o mercado, por isso a gente está com preços ali, pegar uma referência B3, né? Preços acima de R$70 na B3, que é preço de 50, 48, 49 no Mato Grosso, né? E então o preço do milho continuou firme, né? E o preço do fertilizante, a queda do dólar, ela amenizou esse repasse da matéria-prima internacional. Então a gente está vendo neste final aqui vamos dizer assim, nós já estamos no terço final da implantação do milho safrinha, né? Agora ocorre aquele período que as empresas fornecedoras de insumos, elas chamam de repiques, né? O repiques finais da safra, né? O produtor decide plantar um pedacinho a mais, sobrou um pouquinho de calendário, né? Então nós estamos entrando nessa fase de repiques. E para ocorrer os repiques, as relações de troca precisam estar favoráveis, e hoje elas estão, se comparadas aí aos últimos 2 anos, tá?
Em relação ainda a essa incerteza quanto à safrinha, janela, vocês veem algum movimento de estratégia de alguns produtores ou regiões de busca por culturas alternativas? Ou mesmo que não seja por esse motivo, mas que vem crescendo culturas alternativas ao milho em algumas regiões e para essa safra de 24 e 25? Sim, isso vem crescendo ano a ano. O Mato Grosso é um exemplo, né? No leste do Mato Grosso e Nordeste, né? Você tem bastante ali a cultura do gergelim, que surgiu como uma alternativa importante. O gergelim tem hoje 300 mil hectares no Mato Grosso, né? Era algo que partiu do zero há 10 anos atrás, tá? Então é uma cultura importante, ela encaixa às vezes em calendários que não consegue plantar o safrinha, né? E tem também o sorgo, né? O sorgo também entrou com uma grande alternativa ali no sul de Goiás, no Triângulo Mineiro, o sorgo vem crescendo bastante. As próprias usinas de etanol agora, elas não compram apenas milho, mas compram milho e sorgo, né? Misturando o sorgo ali na matéria-prima para produzir etanol, tá? Então é mais ou menos por aí. Existem essas culturas alternativas, sim, tá? E já entrando nessa questão que você comentou das usinas de etanol, como que está a perspectiva assim, de produção de etanol de milho em relação a essa demanda por milho que acaba influenciando também nos preços no mercado nacional? Legal. Agora em 2025, a gente estima que as usinas de etanol elas vão produzir cerca de 9 bilhões de litros de etanol de milho, tá? Isso é um aumento entre 16 a 18% em relação ao observado em 2024. Significativo, né? Então, ele é bem significativo. Então, nas nossas contas, a gente vai ter agora, ao longo de 25, ao menos 4 usinas que, entre ampliações e usinas novas, estão entrando em operação no país, tá? Só para ter uma ideia, né, do público ter uma ideia, né, de etanol de cana são cerca de 26 bilhões de litros. E nós já vamos para 9 bilhões de litros de etanol de milho, tá? Então, ele passou a ser bem relevante, o etanol de milho ele passou a ter um papel importante no mercado, de evitar as oscilações de preços. Um exemplo, nós estamos agora em plena entre-safra da cana-de-açúcar, agora em fevereiro, e o etanol de milho, ele está fazendo com que os preços do etanol não flutuem tanto, não variem tanto, né? Tanto que a gente está vendo preços estáveis na bomba ao consumidor, e isso é bem relevante, né, para manter essas condições em longo prazo. Outro ponto interessante para o etanol de milho é que existe uma probabilidade muito grande da mistura de etanol anidro ser elevada dos atuais 27% para 30% a partir de 1º de abril. Então, hoje está sendo feitos os testes, né, pela Anfávia e outras entidades, junto com a ANP. Então, espera-se, né, que esses testes sejam finalizados agora em março e seja autorizada a mistura de 30% já a partir de 1º de abril. Isso tende a ajudar bastante as usinas de etanol, não só de milho quanto de cana, a se posicionarem e planejarem melhor a sua produção para os próximos anos, né? E para o produtor é bastante estratégico, né, Fábio? Porque é mais uma alternativa de comercialização. Para o produtor é muito bom, inclusive, Natália, nas regiões de etanol de milho, vamos pegar a BR-163 ali no Mato Grosso, região de Sorriso, Lucas, né? Ali a gente consegue ver que já existem ofertas de preço de milho para os produtores para agosto, setembro de 2026. Tá? Então, a chegada dessa indústria, ela mudou completamente a forma de comercialização do milho e mudou para melhor. Tá? Essa antecipação cada vez maior ali do comprador de milho em se posicionar, ela traz mais segurança para o produtor, que ele pode olhar ofertas futuras e poder decidir, né, e fazer as suas simulações de produtividade, rentabilidade, né, e inclusive
com isso ter até um melhor acesso ao crédito, né? Que ele consegue, por exemplo, provar, né, que já tem X% vendido de uma determinada safra futura e pode conseguir até melhor um acesso a crédito. Você colocou aí essa estratégia, né, de que para o produtor ele fazer uma antecipação, avaliar o que é relevante no negócio dele e antecipar a venda é bastante positivo. E antes eu ia até comentar essa questão de mercado, da sazonalidade de preço, que é comum, né, nos mercados agrícolas e pecuários. E no caso do milho, a gente sempre tinha uma pressão significativa nos preços com a entrada da safra de verão e depois da safrinha. E com essa demanda vindo, acaba que dá uma segurada nesses preços nesse momento, né? Tipo, logo na colheita, durante a colheita, que tem uma pressão para baixo. Então, dá uma segurada aí, porque já tem uma demanda maior por esse produto. Exatamente isso. Você tem uma demanda local mais importante. Só para ter uma ideia, né? A gente está prevendo esse ano de 2025 um consumo pouco maior de 90 milhões de toneladas de milho no Brasil. Quase 21 milhões serão para a indústria de etanol de milho. Esse volume, há 6, 7 anos atrás, era zero. Tá? Então, a gente partiu do zero para mais de 20 milhões de toneladas. E daí, nas regiões onde existem essa indústria, a dinâmica de mercado ela mudou completamente. Tá? A gente deve voltar a falar um pouco sobre oferta de demanda nacional e internacional para os preços no final, Fábio. Mas antes eu queria voltar a falar de clima. Aqui não somos meteorologistas, vocês também não, mas não tem como falar de mercado sem olhar para o clima, né? E a gente ainda fala do Laninha, porque tem um efeito, mesmo que ele seja de leve a moderado, mas tem alguns efeitos do Laninha presentes no Brasil, né? Previsão até abril, e fora isso tem outras condições climáticas que afetam o país também. Então, eu queria que você desse uma visão de quais as perspectivas, o que vocês têm olhado recentemente em relação ao clima e que podem influenciar a safra e as regiões produtoras no Brasil. Vamos lá, o que a gente tem acompanhado de clima é exatamente isso, a tendência é o Laninha aí perdendo um pouco da sua força até abril, início de maio, e aí até entrar numa neutralidade para a próxima safra de verão, tá? Porém, até lá a gente ainda vai estar sob uma influência de Laninha, né? Que a gente está vendo hoje os efeitos do Laninha na safra argentina, por exemplo, na safra da soja do Rio Grande do Sul, que está com problemas, né? E isso nos traz alguma preocupação, tá? Vamos fazer uma recapitulação aqui do último Laninha forte que nós tivemos, foi em 2021. Naquele Laninha forte, nós tivemos um outono e inverno muito seco. A safrinha de milho quebrou bastante naquele ano. Os preços do milho foram lá para a paridade de importação, né? O Brasil importou bastante milho do Paraguai aquele ano. E tivemos geadas fortes no sul do país, né? E especificamente no milho, a safrinha quebrou naquele ano, tá? Agora, a gente não tem uma Laninha forte, a gente tem uma Laninha se enfraquecendo. Ela nunca chegou a ser forte, né, nesse período agora, mas ela está se enfraquecendo, tá? Ainda há uma dúvida grande, a hora que a gente olha, por exemplo, os mapas do nosso próprio INEMET, né, os modelos do INEMET, ele mostra um fevereiro e um março ok, tá? Com chuvas ok, dentro da normalidade, mas ele já traz um abril com chuvas um pouquinho abaixo da média. E aí mora uma preocupação em relação a quantos por cento das lavouras estarão, por exemplo, em enchimento de grãos em abril em determinadas regiões, quantos por cento estarão em pendoamento, né? Então, assim, não é um abril que hoje está nos mapas extremamente preocupante, mas é um abril um degrau abaixo do normal que está nos mapas hoje de previsão climática, tá? Isso pode quebrar a safra? Não vou dizer que haverá uma quebra de safra, mas pode trazer alguns problemas para algumas regiões, tá? Então, talvez aqueles números grandes, acima de 100 milhões de toneladas, né? Existe um risco aí deles não ocorrerem, tá? Se realmente a gente tiver um abril mais
um pouquinho mais seco dali do que a normalidade, tá? Fábio, vocês acompanham o mercado e também tem bastante contato com produtores, né? E esse ponto que você colocou, anos anteriores, quebra no sul, na verdade o sul é sempre bastante prejudicado, né? Com Laninha muito afetado negativamente, com El Niño também, e quando não tem uma diversidade lá, a região sul realmente os produtores sofrem bastante em diversas épocas do ano. Enfim, e aí cada vez mais a necessidade de o produtor adotar estratégias para enfrentar esses momentos, né? Tem uma resiliência grande, uma paixão pelo que eles fazem, mas também precisa de estratégia para o negócio ser sustentável. E vocês vão a campo, né? Tipo, para acompanhar a safra, ver como está a evolução da safra, tem contato com esses produtores. Vocês têm observado estratégias diferentes? E se sim, quais seriam estratégias que vocês veem os produtores adotando que poderiam servir de exemplo para outros, para superar desafios como esses climáticos enfrentados constantemente nas regiões? Legal. Hoje a gente está no campo, né? Hoje a nossa equipe está em Goiás, inclusive, rodando ali o sudoeste de Goiás, acompanhando a colheita da soja e também a implantação do milho safrinha, tá? Enfim, o produtor ele não tem muitas ferramentas, né, para se defender aí dos fenômenos climáticos, né? Tanto você citou aí a questão do sul, né, que o El Niño beneficia os produtores do sul e o Laninha prejudica os produtores do sul, tá? O que a gente vê é que o produtor hoje ele procura com vários meses de antecedência já saber se vai ser um ano de Laninha ou El Niño e com isso fazer algumas adaptações no seu calendário e nas culturas. Então, por exemplo, se é um ano de Laninha, como foi agora, tá? O produtor ele procurou antecipar um pouco do milho verão, que no sul do Brasil escapou da seca, o milho verão, porque ele adiantou um pouco mais esse plantio, tá? Quando é o ninho, é um pouco ao contrário, ele consegue ter um calendário mais largo para fazer o seu plantio, né? Como foi no ano passado, por exemplo, fazer um plantio de soja mais largo, né? Isso ocorreu bem. Eu diria que para o sul do Brasil, a grande preocupação é a Laninha, tá? E para o norte e nordeste, a grande preocupação é o El Niño. Só que o ano passado, por exemplo, foi um ano bem fora da curva. O nordeste produziu bem, mesmo em anos de El Niño, tá? Então, assim, não existem exatamente não dá para cravar, ferramentas e né? Quando tem né? El Niño ou Laninha, independente da intensidade, tem outros fatores e com o tempo vai mudando, né, Fábio? Mas eu acho que o produtor ele consegue, com as suas próprias observações, tomar algumas decisões. Então, o ano passado, por exemplo, que no Mato Grosso foi afetado por El Niño, quem plantou muito cedo, né, acabou tendo problemas na produtividade. O plantio mais tardio, né, ele acabou sendo um pouco melhor. Então, acho que esse aprendizado de El Niño, Laninha, o produtor, hoje ele tem uma melhor, como é que eu vou dizer? Ele tem uma melhor noção de como poderão ser as coisas, até pela quantidade de informação disponível, né? Que em anos anteriores não era todo mundo que tinha, né? E se fosse para você dar dicas estratégicas que ainda podem ser tomadas para o produtor para a segunda safra, também já pensando lá na safra de verão, com todas essas condições colocadas, o que você acredita que ainda dê para o produtor estar alerta e atento? Olha, eu acho que a gente está diante de bons preços hoje. Acho que o produtor não deveria deixar toda essa produção para ser vendida lá na colheita da safrinha ou no segundo semestre. A gente sabe que no Brasil existe um problema sério de armazenagem, né? Então, quando entram grandes safras, geralmente gera pressão nos fretes, né? Gera desconto nos preços aos produtores. A gente está vendo isso com a soja agora, né?
né, agora no mês de fevereiro. Então, eu acho que o Mato Grosso, a gente vê hoje cerca de 30 a 35% do milho já vendido para o ano que vem. Desculpa, para esse ano, para essa safrinha desse ano. No Paraná, quase não tem nada vendido. Tá? Então, acho que seria prudente o produtor acelerar um pouco dessa comercialização, tá? Até porque a safrinha no Paraná, ela tende a ser bem melhor do que foi no ano passado, por conta aí do calendário de plantio que a gente está vendo muito mais adiantado, tá? Então, acho que existe aí oportunidades na mesa que o produtor não pode deixar de escapar. Ou pelo menos uma parte, né, da sua produção ele conseguir fazer aos poucos para se proteger mesmo, né, Fábio? E já estamos quase chegando ao final, queria só dar um giro rápido aí pelo que está acontecendo fora do Brasil também, então que você trouxesse e compartilhasse um pouco da visão em relação aos outros países produtores, a demanda internacional também, exportação brasileira de grãos, quais são as perspectivas aí para os próximos meses? Hoje o mercado de milho está muito de olho no que vai vir da Argentina. Então, a Argentina é uma grande produtora de milho, né? Então, números aí variando na casa de 45 a 48 milhões de toneladas de produção de milho na Argentina atualmente. Na próxima semana nós estaremos por lá para checar as lavouras em loco ali da Argentina, tanto de milho quanto de soja, tá? Então hoje o mercado está muito focado no que vai acontecer com a Argentina também, além da safrinha brasileira, o que vai vir no curto prazo aí da safra de milho argentina, tá? Nós estamos em pleno ano global 24-25 e esse é um ano safra que nós temos um ano em que a demanda é maior do que a produção. Por isso os preços do milho estão mais firmes no mercado internacional, tá? Para o próximo ano 25-26, a gente tende a ver um ano talvez um pouco mais equilibrado em termos de oferta e demanda global, com os americanos plantando um pouco mais de milho e um pouco menos de soja, tá? Então hoje quando a gente olha para as curvas futuras de preços, né, as relações de preço hoje elas nos mostram que a área de milho deve crescer nos Estados Unidos a partir de abril, maio, tá? E a de soja diminuir. Então a gente tem uma tendência dos americanos provavelmente terem no segundo semestre 400 milhões de toneladas de soja, um número que nunca foi atingido, né? Existia já potencial para isso, mas pode ser que esse ano esse número realmente chegue a ser produzido nos Estados Unidos, tá? Por isso vale aquela recomendação, né? Não vamos esperar essa safra de 400 milhões de toneladas nos Estados Unidos ser produzida em setembro, outubro e coincidir com a entrada da safrinha aqui, né? Vale a pena já vender um pouco mais desse milho por aqui, porque existe uma perspectiva de uma grande safra nos Estados Unidos, tá? Na Europa, a Europa teve problemas de safra no ano passado também. Foi um verão muito seco na Europa, a Ucrânia quebrou a safra. A gente não vê aumento de área nesses lugares, tá? Mas pode ser que o clima seja um pouco melhor. E se o clima for um pouco melhor, eles vão produzir um pouquinho mais, tá? E com isso podem colocar um pouquinho mais de milho no mercado. Em relação à demanda, a China já foi um grande demandante de milho nos últimos 2 anos. Hoje a China está consumindo seus próprios estoques e não está com aquele apetite voraz de importação de milho no mercado internacional. Então a gente não enxerga a China ao longo de 2025 importando grandes volumes como foi em 23 e 24, tá? Mas vizinhos da China estão muito bem. Então ali você tem Vietnã, Indonésia, Malásia, o próprio Paquistão e o Oriente Médio de forma geral, né, ampliando as suas importações, tá? Então existe um certo equilíbrio no trade global, mas existe uma preocupação de que a safra do hemisfério norte, principalmente Estados Unidos e Europa, possam entrar ali no segundo semestre, né, e amenizar um pouco da alta dos preços do milho que a gente tem visto agora, tá? Excelente, Fábio. Você colocou, né, um cenário aí de preços
um pouco mais firmes durante este ano, mas um volume maior podendo entrar na safra 25-26, e aí fica essa alerta e recomendação para o produtor, para ele conseguir realmente olhar para o seu negócio no sentido de conseguir tomar decisões de fazer venda antecipada antes que entre um volume maior e possa depreciar os preços, né? Exatamente, exatamente. O segundo semestre a gente tende a ver um segundo semestre mais abastecido de milho do que foi o segundo semestre de 2024. Entendeu? O segundo semestre de 25 tende a ter mais milho do que o segundo semestre do que foi 24. Muito bom, Fábio. O produtor está no campo agora, né? Ali em plena safra, vai tomar muita decisão aí, sempre está tomando decisões durante o ano. E foi bom ter você aqui com a gente, trazendo tanta informação atualizada e também uma visão, né, do mercado nacional, internacional e de futuro e de como que o produtor pode aproveitar bons momentos para ter um negócio mais rentável. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Ouço Agro. Obrigado, Natália. Sempre que precisarem, estou à disposição, hein? E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. E esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.